Olá pessoal, não há dúvidas de que os cães são um dos animais mais dedicados e insubstituíveis do mundo. Eles são ajudantes amigáveis, defensores corajosos e amigos de quatro patas verdadeiros e incomparáveis. Os cães servem como guias e socorristas, caçadores e policiais. E é sobre este último tipo de cachorro que gostaríamos de falar hoje. Vamos lá! Nos dias de hoje, a imagem de um cão policial já nos parece bastante comum. Cães que procuram explosivos, cães que rastreiam criminosos e que protegem seus companheiros humanos. Parece que sempre foi assim, e em parte foi. A história dos ajudantes de quatro patas começou há muitos séculos. Há muito tempo, os cães eram usados apenas para ajudar na caça, mas logo as raças de combate apareceram. De acordo com documentos históricos, os cães começaram a ser usados para fins militares há mais de 6.000 anos. Imaginem só quanto tempo é isso. Por exemplo, na Roma Antiga, os cães eram especialmente treinados para o serviço militar. Os guerreiros levemente armados eram os primeiros a entrar no campo de batalha com seus cães treinados. Sua tarefa era parar o contra-ataque da infantaria ou da cavalaria do inimigo e manter as posições até a chegada dos legionários fortemente armados. E os cães de combate faziam um excelente trabalho. Ao conquistar o Egito em 525 a.C., o rei persa Cambises usou o poder dos pesados mastins. Alexandre o Grande também recorreu à ajuda de cães no campo de batalha, e até mesmo os vikings foram acompanhados por galgos fortes e agressivos em suas campanhas. Com o tempo, a sociedade mudou, e com isso mudaram as áreas em que os cães poderiam ser usados. Nos órgãos policiais, os animais de quatro patas já apareciam na Idade Média, mas é claro, não eram treinados para procurar armas escondidas. Por exemplo, grandes quantias de dinheiro foram gastas para treinar e manter os Bloodhounds defensores da ordem. Era com a ajuda deles que as autoridades medievais podiam fazer seu trabalho de maneira muito mais eficiente. Pense bem, um criminoso poderia fugir muito mais rápido de uma pessoa, mas não de seu ajudante de quatro patas. As coisas se mantiveram assim por um longo tempo, até que a rápida urbanização de Londres no século XIX aumentou o número de crimes. O problema era tão sério que era impossível resolvê-lo com a ajuda das agências policiais existentes naquela época. Assim, associações privadas foram criadas para combater o crime. Os guardas noturnos protegiam as instalações e recebiam armas de fogo e cães para se protegerem dos criminosos. Uma das primeiras tentativas de usar cães policiais, como temos hoje em dia, aconteceu em 1889, e tudo isso graças ao comissário da polícia de Londres, Sir Charles Warren. O Warren tentou por um longo tempo e sem sucesso pegar o Jack, o estripador, que simplesmente não podia escapar da imprensa julgando suas ações. Uma das coisas apontadas pela mídia era que o Warren não estava usando cães para rastrear o assassino. Então ele preparou 2 Bloodhounds para realizar um teste simples para rastrear um criminoso. Infelizmente os resultados estavam longe de serem satisfatórios. Um dos cães mordeu o comissário e depois os 2 animais fugiram e foi preciso a ajuda da polícia para encontrá-los. Foi só 10 anos depois, em 1899, que o primeiro programa de treinamento para cães policiais apareceu na Bélgica. Esses métodos logo se espalharam para a Áustria, Hungria e para a Alemanha. A polícia alemã escolheu o pastor alemão como a raça ideal para o trabalho policial e abriu a primeira escola de treinamento de cães em 1920. E, de fato, a maioria das pessoas imagina um pastor alemão quando se trata de cães policiais. Grande parte da culpa disso é da cultura popular e seus filmes e propagandas de TV. Por exemplo, o Comissário Rex, que era uma série produzida pela Alemanha, a Áustria e a Itália, durou 10 anos e ficou famosa em quase 50 países. O protagonista da série era um pastor alemão chamado Rex, que trabalhava como funcionário da Polícia Criminal de Viena no Departamento de Investigação de Homicídios. Outro pastor alemão policial famoso era o Jerry Lee, do filme K9 e suas sequências. Provavelmente todos que viram este filme queriam ter um animal inteligente e independente igual a ele. A propósito, o papel de Jerry Lee foi feito por um cão policial real. Ele se chamava Cotton. Juntamente com seu parceiro, o policial Patterson, ele fez mais de 24 detenções de criminosos e acabou se tornando um verdadeiro herói. Mas como os cães entraram para o serviço policial, eles não vão lá pedir emprego. Se fosse assim, provavelmente já teríamos visto algum chihuahua com uniforme policial. A verdade é que apenas algumas raças
raças são selecionadas para o serviço na polícia, pois os defensores da lei de 4 patas devem ser fortes, obedientes, rápidos, ter um bom olfato e ter um grau suficiente de agressividade. Vocês vão concordar que é pouco provável que um criminoso seja preso por um cão que vai lambê-lo em vez de mordê-lo. É por isso que há uma lista de raças adequadas para o serviço na polícia. Entre eles estão o pastor alemão, o Rottweiler, o já mencionado Bloodhound, o pastor holandês, o Doberman e vários outros, incluindo algumas raças bastante inesperadas, como o Beagle, o Cocker Spaniel inglês e o Labrador. A propósito, apesar do seu charme, estes cães são utilizados com sucesso em todo o mundo para detectar bombas. Independentemente da raça, o treinamento de cães policiais é um processo muito longo. A história dos cães de serviço começa quando os cachorros ainda são bebês. A maioria das vezes são labradores, pastores e rottweilers que são treinados em centros de treinamento de cães. Às vezes aparecem cachorros sem pedigree, como por exemplo um vira-lata que ia ser sacrificado e foi salvo. Surpreendentemente, esses cães não são piores do que os que têm pedigree e às vezes são até mais fiéis aos seus donos. Os especialistas caninos dizem que quanto mais cedo o treinamento começar, melhor e, portanto, muitos cães policiais entram no serviço já no primeiro ano de suas vidas. A idade máxima em que a carreira policial de um cachorro pode começar é 3 anos. Depois disso, o animal já é considerado adulto demais. Para que o cão seja usado no serviço policial, ele deve completar um curso básico de treinamento. Isso é necessário para que o policial de 4 patas obedeça aos comandos de seu parceiro sem hesitação. Isso permite que o policial controle totalmente o quanto de força um cão deve usar contra um suspeito. Inicialmente, os cães são treinados para ficarem próximo dos treinadores e realizarem comandos gerais, sentar, deitar, buscar e outros. De acordo com os adestradores, a coisa mais importante para treinar um animal é apresentar tudo como se fosse um jogo. Especialmente considerando o fato de que os futuros detetives de 4 patas começam o treinamento muito jovens. Um cão policial também passa obrigatoriamente por um treinamento em resistência e agilidade. Ele deve ser capaz de pular paredes e subir escadas. Além disso, todo cão policial precisa se acostumar com a vida urbana, barulho, trânsito e grandes multidões. Cada um desses futuros detetives peludos deve apresentar essa habilidade sem falhar, já que é pouco provável que um cão que fique nervoso com as pessoas ao seu redor se torne um bom policial. Depois que os cães aprendem os comandos simples e param de responder a estímulos externos, os treinadores escolhem uma linha de ação para os animais: procurar explosivos ou apreender criminosos. Para a busca, geralmente os animais mais adequados são as fêmeas, para o combate, o macho. Normalmente, nas instalações onde se treinam os cachorros, há uma separação clara e cada cão é treinado para fazer algo sozinho. Em algumas unidades, são treinados verdadeiros superlutadores, capazes de encontrar uma bomba e deter um suspeito. E, é claro, correr atrás de uma bola. Isso não pode faltar. Os cães treinados na Europa geralmente são ensinados comandos na língua nativa do país em que são treinados, independentemente de onde vão servir depois, só porque é mais fácil para um oficial aprender novas palavras do que atualizar os comandos de um cachorro. Muitas vezes, os departamentos de polícia compram cães que já são treinados. Nesses casos, o treinamento adicional será focado principalmente na conexão do cão com seu novo dono. Apesar de que os cachorros costumam viver menos que os humanos, às vezes os cães policiais mudam de dono e esse processo deve ser o menos doloroso possível para o animal de estimação. É por isso que o treinamento dos companheiros dos cães não é menos importante.
Você não pode simplesmente dar um cachorro treinado para um policial aleatório e esperar que eles trabalhem juntos. Apesar de que nos filmes as coisas podem ser assim, na realidade isso não acontece. Um futuro colega de trabalho de um oficial canino deve passar pelo treinamento necessário na academia de polícia, além de 1 ou 2 anos de experiência em patrulha antes de receber o direito de ser transferido para uma unidade especial K9. Uma vantagem adicional é a experiência pessoal do policial em interagir com cães fora da academia, por exemplo, se ele tiver tido um cachorro na infância. É claro que na longa história dos serviços dos cães na polícia, podemos encontrar algumas histórias de bravura e de grandes feitos desses animais. Por exemplo, um pastor alemão chamado Léo, durante seus 9 anos de seu serviço, ajudou a prender mais de 300 criminosos e a encontrar toneladas de substâncias proibidas que totalizaram dezenas de milhões de dólares. Depois de se aposentar, o cão recebeu abrigo em um hotel para cães de trabalho idosos, bem como um lugar no livro de recordes Guinness. Um outro um Golden Retriever chamado Trap, durante os anos de serviço no Departamento de Polícia da Flórida, deteve mais de 100 criminosos perigosos. Um pastor belga chamado Diesel serviu na polícia francesa por 5 anos e morreu durante uma operação policial, salvando seu dono. A polícia de Paris deu a Diesel um prêmio honorário pela sua demonstração de coragem. Sim, os cães servem de igual para igual com os humanos e, como outros policiais, também têm suas merecidas férias e aposentadoria. Isso pode acontecer por causa de uma lesão da qual o cão não pode recuperar, por causa de uma gravidez ou a necessidade de criar filhotes, ou simplesmente por causa da idade avançada ou de uma doença. Uma vez que muitos cães são criados em um ambiente de trabalho a partir do primeiro ano de vida, a expectativa de vida média de um K9 é de 6 a 9 anos. Em alguns países, os cães policiais até recebem pagamentos de aposentadoria. Por exemplo, os policiais peludos de Nottinghamshire, Inglaterra, recebem $850 durante o período de 3 anos, a partir da data de aposentadoria. É assim que as autoridades fazem para cobrir quaisquer despesas veterinárias adicionais. Além disso, após a aposentadoria, esses cães policiais podem viver com seu treinador e proprietário. Infelizmente, como a polícia humana, os cães não estão imunes a acidentes de trabalho. Sua profissão é perigosa e difícil e muitas vezes envolve riscos para a vida. É por isso que os cães policiais morrem frequentemente durante o cumprimento de seu dever. É triste, mas é verdade. Quando os cães policiais morrem em serviço, eles recebem as mesmas honras que seus parceiros humanos. Guardas de honra, colunas de carros, muitas pessoas gratas ao cão pelo serviço. A mesma coisa acontece se o cão precisar ser sacrificado para acabar com o sofrimento causado por causa de alguma doença incurável. Honestamente, uma cerimônia de despedida como essa não é só comovente, ela é capaz de fazer chorar até mesmo a pessoa mais durona. Os próprios policiais choram vendo seu colega de trabalho e amigo de 4 patas ir embora. E não importa o quão difícil seja olhar para isso, sentimos orgulho desses cães que protegeram a lei e defenderam seu humano até o fim. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.